Paz, povo querido, tudo bem? Mais um CRI, por isso falei. Estou aqui na minha nova sede, né? Na ministério, né? Que o Senhor me confiou. Fazendo mais um vídeo para vocês do CRI, por isso falei. Muito feliz com tudo que o Senhor tem feito. Um pouco ausente, né? Faz algumas semanas que eu não consegui fazer vídeo, mas é porque a gente está em reforma. Estamos terminando, né? Os detalhes ali para a inauguração. Que em nome de Jesus já vai ser no próximo mês, né? Vai ser uma bênção do Senhor, então... tá um pouquinho corrido, né? Mas, né, hoje como tem algo aqui, né, tem algo para resolver aqui mais tarde, né? A gente já começou, já aproveitei para gravar um pouquinho para vocês, amém? E ontem o pai me deu uma palavra bem interessante, ali em Jeremias 10, né? Que ele fala assim no versículo 2. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizarão as nações. Né? Então ele fala ali no 3, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos de artífice com machado. No 4, com prata e com ouro o enfeitarão com pregos e com martelos, firmam para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco bem. Ali ele está falando no versículo 2, verdadeiramente para a gente nem sequer aprender, né? Os costumes das nações, os costumes desse século que a gente vive, né? E depois ele fala ali realmente sobre os ídolos, né? Que muitos adoram, tem nações aí que a gente sabe que vive uma miséria extrema, né? Mas também sabemos o tanto de ídolos que eles criaram para si, né? Ratos, vaca, bois, tudo é ídolo, tudo é deuses, né? Criados por mãos humanas, que precisam ser carregados por homens e nem tão pouco fazem bem nem mal, né? Nós não precisamos temê-los porque foram criados por nós e nada podem fazer, né? Mas o que me chamou a atenção ali, realmente o que o Senhor ministrou no meu coração foi essa afirmação de a gente não aprender, né? Não se dar ao trabalho de se moldar, de saber, de conhecer e de viver, né, as obras deste mundo que a gente segue. Por quê? Porque a gente sabe efetivamente o quão prejudicial é. Nós, quando entregamos a nossa vida para Cristo, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Quando nós fazemos Jesus como nosso Senhor em primeiro lugar, ou seja, quando as nossas decisões passam a ser determinadas pela palavra de Deus e pela sua vontade, e não mais pelos nossos desejos e as nossas escolhas e o nosso querer e os nossos prazeres. Então, quando você faz de Jesus o seu Senhor da tua vida, ele também se torna o seu Salvador. É isso que o texto diz, né? E muita gente esquece, vai só pela parte fácil. Levantei minha mão, fiz uma oração simples ali de aceito Jesus, mas segui minha vida, continuo fazendo as minhas escolhas baseadas nos meus prazeres, nas minhas vontades, e Jesus ser o Senhor da minha vida, nada. Se Ele não é Senhor da tua vida, Ele também, consequentemente, não é o Salvador da tua vida, porque Ele diz que quem tem Ele como Salvador da sua vida, o tem em primeiro lugar como Senhor da sua vida. E isso é verdadeiramente ser salvo, é verdadeiramente estar em Cristo. Essa é a nossa diferença, isso é realmente o que impacta, né, o que separa o joio do trigo, né, o que separa ambas as coisas. Por quê? Porque pessoas que superficialmente estão em Cristo, elas não têm prazer nas coisas do Senhor. Elas trabalham na igreja, elas vêm para fazerem coisas que elas gostam, da forma que elas gostam, mas a prática, a índole delas, a integridade, o caráter delas, o que elas destilam na igreja são prazeres, são coisas que no coração delas mostra que elas não estão em Cristo, porque a prática delas é muito diferente de alguém cristão, de alguém que nega-se a si mesmo, que tem compaixão dos irmãos, que ama, que protege, que defende, que realmente auxilia, que serve em amor, que trata em amor. Então, a gente sabe efetivamente que há pessoas superficialmente em Cristo. Isso é um risco muito grande, né? Agora, as pessoas que efetivamente fazem de Jesus Senhor da sua vida e também, consequentemente, Salvador, a gente sabe que elas têm prazer no Senhor. Não só no servir, porque o servir é uma consequência, mas no estar com Ele. Quando ela pensa em ir na igreja, ela não está pensando no trabalho que ela gosta de fazer,
né, que talvez tragam um status, talvez tragam massageie o ego, talvez dê algo assim que ela se sinta importante, que ela seja o único dia da semana que ela se sente importante, que ela se sente bem, ou porque vai estar com os amigos como um clube, que você vai visitar os seus amigos que você gosta, conversa, nem presta atenção na palavra, as coisas de Cristo ali no momento não te atrai, a pessoa não se entrega no louvor, não presta atenção na palavra, ou seja, não tem prazer na presença. Agora, uma pessoa que fez de Jesus o Senhor da sua vida e também, consequentemente, Ele se tornou seu Salvador, ela efetivamente tem prazer nas coisas do Senhor. Ou seja, quando ela pensa em ir na igreja, ela pensa, nossa, eu vou mergulhar na presença do Senhor, lá vai ter aquele louvor tremendo que eu vou me entregar, eu vou falar com o Senhor, eu vou fechar meus olhos e vou ouvi-lo, vou senti-lo efetivamente naquele lugar onde eu congrego, onde eu estou, onde o Senhor me plantou. Depois na palavra o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai me dar uma direção para essa semana, para os meus dias, para aquilo que o Senhor quer de mim, para aquilo que eu preciso fazer no reino, me mover, para aquilo que o Senhor precisa, espera de mim, não porque Ele precisa, mas porque Ele decidiu contar comigo. Então eu quero saber o que o Senhor tem para mim, qual que é o próximo passo, qual é a próxima fase. Então é isso, a pessoa tem sede e fome da presença do Senhor e prazer em estar com Ele, em estar ao seu lado, em se mover com Ele, e não num serviço, numa massagem, num ego, em ver os amigos e tal, mas no que concerne a só ali, se concentra ali só na presença do Senhor, no momento que vai ser só ela e o Senhor, ela não consegue, ela não tem parada quanto a isso. Então são detalhes que nós precisamos sim tirar as vendas dos nossos olhos, sermos realistas, encarar a realidade dos fatos, de como tem sido o nosso comportamento, qual tem sido a motivação do nosso coração em irmos à igreja, qual tem sido o nosso comportamento perante as pessoas, porque se você exerce uma liderança, um pastoreio, se você exerce alguma coisa, se foi colocado sobre você uma autoridade no corpo de Cristo, as pessoas esperam o mínimo de você, de uma postura em Cristo. Isso reflete muito, né, aquilo que o Senhor espera de você também. Por quê? Porque a gente, quando estamos nesse meio, quando a gente realmente tem prazer no Senhor, na presença dEle, que a gente busca Ele em casa, a gente ouve a palavra, a gente ama estar com o Senhor, a gente vem para a igreja também para receber mais dEle. Quando estamos em um grupo ou sozinhos com o Senhor, a gente tem um comportamento diferente, a nossa essência é diferente. Agora, quando isso não toca o nosso coração, não é isso que nos move, a nossa motivação é totalmente nossa, para os nossos prazeres, para as nossas coisas, a gente só faz o que a gente quer. E quando a gente só faz o que a gente quer da forma que a gente acha justo e certo, muito provavelmente estamos dando um péssimo testemunho. Muitas pessoas devem estar olhando para a gente, se espantando com as nossas práticas diante da igreja e onde a gente vai. Isso é extremamente sério, porque representar o Senhor não é algo fácil, é algo realmente desafiador. Mas quanto mais próximo dele nós estivermos genuinamente, com prazer e amor, porque o Senhor não fez robôs, Ele quer filhos que queiram, que anseiam, que desejam pela sua presença, assim como Ele ansiou e desejou a nossa, a ponto de entregar o seu único filho, para que a gente fosse reconciliado com Ele. Então a gente consegue. É fácil? Não é fácil, né? É algo que eu não falo muito, mas eu quero que você saiba que isso é a matriz de tudo que eu falo. Eu sei, eu tenho isso bem claro e bem determinado no meu coração, pela palavra do Senhor e por tudo que Ele faz comigo, que eu nada posso fazer. Eu de mim mesma, nada posso fazer, nada, ninguém busca o Senhor livremente, de livre e espontânea vontade. Nós de nós mesmos, nós não conseguimos. Mas se nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, se nós aceitamos de forma genuína o Senhor em nós, nós conseguimos fazer dele Senhor da nossa vida, nós conseguimos ter Ele como Salvador da nossa vida e nós conseguimos ter prazer na sua presença e cada vez teremos mais, cada vez vamos conseguir buscar mais, cada vez vamos ansiar por mais, porque Ele nos capacita a isso. Agora, se você realmente ainda caminha pelo que você gosta, pelo que você consegue, pelo que você acha que pode fazer, fora dele nada podemos fazer. E essa falta de vontade de estar na presença dele, essa falta de organização de prioridades, de tempos para estar com ele, vai ficar cada vez pior.
Porque se você espera ter vontade, nunca terá. Entende? Você nunca terá. Todos os dias na nossa mente, porque o Senhor usa a nossa consciência, é o que diz na sua palavra, Ele usa a nossa consciência para testificar dele. Todos os dias na nossa consciência tem algo que nos diz: acorda mais cedo, tenha um tempo comigo, venha um capítulo da palavra e venha orar um pouquinho comigo, e não só falar com uma lista de mercado, mas escuta também, vem ver um tempo comigo. Sempre tem isso na nossa mente, mas ao mesmo tempo tem o quê? Ah não, tá muito frio, tá muito cansado, descansa mais um pouquinho, não, dorme um pouquinho mais, capaz, para, deixa isso para depois, Deus entende. E a escolha é de quem? A decisão é de quem? Nessas horas você tem que saber que se você quiser levantar, se você pensar em levantar, o Espírito Santo ele vai te capacitar a levantar, ele vai te renovar, ele vai falar com você, você vai ter experiências com ele, revelações com eles e vai fluir cada vez mais. Mas o natural nosso é ficar mesmo, é ficar. A gente por si mesmo não consegue, mas se nós quisermos corresponder aos estímulos que o Senhor faz conosco, nos atraindo com cordas de amor todos os dias para mais perto dele, o Espírito Santo, a graça do Senhor, ela nos capacita sim para irmos e respondermos a ele, porque nós de nós mesmos não conseguimos, mas ela nos capacita, mas nós temos que querer, porque a palavra diz que o querer e o efetuar vem do Senhor. Então na nossa consciência o querer já acontece todos os dias. Se você realmente é salvo, se você realmente aceitou de forma genuína o Senhor, se você o fez Senhor e Salvador da sua vida, o querer já habita em você todos os dias. E o realizar é uma resposta que a gente tem que dar. E a gente consegue dar, capacitados pela graça se a gente quer. Mas a questão é que às vezes a gente fica patinando, deixando para depois, não tendo como prioridade. E isso se estende e aquele dia a gente só vai ouvir. Simplesmente vamos ouvir do Senhor, eu não vos conheço, e você vai saber que essa conexão com o Senhor que você achou que tinha, ela foi superficial, ela foi da boca para fora, porque não existe uma pessoa que está no Senhor, salva, que realmente aceitou Jesus no seu coração, que tem o Espírito Santo habitando em si, que ela não tem prazer, ela não tem desejo pela vontade do Senhor, salvo momentos que estamos com depressão, dificuldades, enfim, né, que é algo daí à parte, né, que a gente tem testemunho de pessoas que passam por isso, é muito dificultoso e é algo à parte, mas fora isso nós somos capacitados pelo Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia no querer e no efetuar, mas a gente precisa querer, a gente precisa corresponder, a gente precisa corresponder, ter essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade de entender que não, se eu não estou tendo prazer na presença do Senhor, se eu não estou tendo prazer em buscar o Senhor, há algo de errado. E a palavra do Senhor nos diz que a gente não deve gastar os nossos dias preocupados em nos adaptar às manias, aos costumes desse mundo, às variações que ele tem e tudo que ele nos oferece. Nós gastamos o nosso dia se deixar com as séries que tem novo, com esses modelos novos. Antes era novela, agora são séries. E modelos de filme, e aplicativos novos, e redes sociais novas, não é que a gente não possa ter, não é, ainda que eu passei um período sem e é tremendo, não nos faz falta, para quem é viciado é um ótimo tratamento como eu era, mas para quem não quiser ter não é uma perda, entende? Mas se você quiser ter, amém também, a questão é, se você reparar, você consegue ficar e gastar o seu dia inteiro sem churumela, o seu dia inteiro ali naquilo ali, rede social, filme, série, vai. Agora, fala em gastar 1 hora aos pés do Senhor, orando e conversando com Ele, porque você não precisa conversar com Ele sempre ajoelhado. Você é um filho, você não conversa com o teu pai o tempo todo ajoelhado. Você conversa com o teu pai sentado, deitado, no telefone, conversa pessoalmente, conversa andando, entende? Deus não é diferente, Ele é um Deus, Ele é um Pai. Ele é o Pai, muito diferente dos nossos, Ele é o Pai, perfeito em todas as coisas que Ele faz e ainda faz muito melhor do que a gente pede ou pensa. Então, isso não significa fazer a nossa vontade sempre, mas significa fazer o que é preciso sempre. Porque esse conceito está bem distorcido ultimamente, né? Que paternidade faz tudo o que a gente quer, ou filiação
é totalmente dependente dos pais, né? Então, são conceitos distorcidos. O pai faz o que é preciso e o pai tem alegria, prazer nos filhos que são independentes, emancipados, né? Aqueles filhos que já sabem fazer, não independentes, né? Porque independente é autossuficiência, isso Deus, com certeza, Ele não aprova, né? Mas a dependência saudável, ela gera emancipação, quando você confia no coração do seu filho. Agora, o filho dependente, ele realmente é uma paternidade que não está saudável, né? Uma paternidade que quer você embaixo da saia, isso não é legal. Então, a gente é chamado a ter a nossa mente renovada, a ter o nosso prazer, os nossos dias, as nossas prioridades no Senhor, nas coisas do Senhor, porque o tempo, ele está se findando, as coisas estão acontecendo, estão se concluindo. A tão eternidade que a gente ouve falar, que a gente olha na Bíblia, ela vai acontecer. Qual tem sido a sua resposta para essa eternidade? Uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus? Porque aqui, nesses anos, poucos anos que a gente vive nessa terra sem Deus, já é terrível. Eu me converti com 20 e poucos anos, depois sair da presença do Senhor foi pior ainda. Então eu sei como que é. Agora, em Deus você pode todas as coisas como eu pude, né? Superar o luto do meu filho, tá passando um processo que até hoje eu passo, estar aqui falando com você, me preocupando com as outras pessoas e não lambendo a minha ferida e as minhas dores. Então, coloco tudo sempre que eu passo aos pés do Senhor para que Ele me cure, Ele me restaure, Ele me trate, seja o processo que eu tiver que passar. Então, em Deus é possível todas as coisas, mas que nós possamos gastar os nossos dias com a palavra do Senhor mais do que nunca. Nós precisamos nos tornar inabaláveis na palavra do Senhor, não do homem, do Senhor. Porque infelizmente há pessoas que têm essa manipulação, essa intimidação consigo, que fazem de tudo para atrair as coisas para si e não para o reino. Então nós precisamos estar mais do que nunca baseados e centrados na palavra de Deus, orando sempre ao ler, para que o Espírito Santo nos revele a sua palavra, porque a gente fique cada vez mais firmado e nutrido, né, na fonte de água viva, na fonte pura e natural do Senhor. E também em oração, em jejum e oração, nos retendo, né, evitando, renunciando coisas que são lícitas, mas não nos convém mais, não nos convém sermos consumidos pelas manias e pela cultura deste século, do nível que está, para realmente nos enchermos do que é espiritual, do que é eterno. Por quê? Porque nós precisamos estar fortalecidos, inabaláveis e totalmente fundamentados na voz única do Senhor, sem esse monte de ruídos que há por aí, e com a palavra do Senhor, naquilo que Ele nos deixou já claro e determinado ali, porque vai ser difícil para os nossos filhos, vai ser difícil para nós, para os adolescentes, para os jovens, para os casais, para os adultos, para os mais idosos, vai ser difícil, vai ser desafiador cada vez mais. E qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta? Você vai viver de rede social em rede social, de tempo em tempo gastando com coisas fúteis, ou no trabalho, trabalhando para as coisas que vão ficar por aqui? Não estou falando contra o trabalho e contra o uso saudável das redes sociais, não, mas tudo tem que haver um equilíbrio. Essas coisas vão ficar, mas a sua família precisa de uma base eterna, precisa de uma base sólida e fundamentada na rocha eterna, mais do que tudo que você possa de oferecer de material, porque vai ficar, é palha, entende? Temos que investir sim em tempos saudáveis com a família, em vidas, em comunhão. Eu sou uma que entre o serviço e uma vida eu largo tudo para dar atenção para uma vida, para uma pessoa, porque a minha natureza é essa, diante do ministério que o Senhor me deu, né, e qual Ele me posicionou, e isso basta. Então eu exerço com amor e Ele sabe disso. Então a gente tem que investir em relacionamento, mas a gente gasta mais tempo às vezes com as coisas virtuais,
com modelos distorcidos, com uma alimentação totalmente errada, né, do que realmente o que é saudável, o que é eterno. Nosso corpo ele ainda é templo do Espírito Santo, em todos os sentidos, em toda a corpo, alma e espírito. Então nós temos que cuidar de todos eles. É tempo de rever, sabe? É tempo de orar ao Senhor e dizer: Senhor, fala comigo se há em mim algum caminho mau. Qual é a área da minha vida que eu preciso restaurar, que eu preciso buscar mais, que eu preciso entregar a Ti, que eu preciso que Tu me veja, que Tu me dê uma atenção, que eu preciso buscar auxílio, Deus, e ajuda. Qual é a área? Se é a minha saúde que eu estou negligenciando, se as áreas da minha alma, porque feridas na alma são falta de perdão principalmente, né, que gera raiz de amargura e raiz de carência também, com a falta de aceitação, com problemas com rejeição, com paternidade. Então são coisas que nos esgotam, são coisas que nos minam. E a gente está num tempo de se fortalecer. Nós somos o exército do Senhor. Ele conta conosco para algo grandioso, né? Que é investir, que é realmente prolongar, né? Que é realmente expandir o seu reino, fazê-lo crescer, mostrando para as pessoas o amor de Cristo, a essência de Cristo, a natureza dele, que é a verdade da palavra e não o modelo desse século. Que para você ser uma boa pessoa, você tem que fazer tudo que todo mundo quer, você tem que ser omisso, você tem que ser moldável à vontade deles e não à palavra do Senhor. Então, você que busca da palavra do Senhor, que quer realmente estar no centro da vontade de Deus e viver a essência dele para você, saiba que você precisa buscar na palavra e ser moldada por ele dentro dos processos dele e não das pessoas. E você precisa se firmar na palavra, porque isso você só vai conseguir diante da palavra de Deus, diante de ouvir a voz sensível do Espírito Santo, que com ruídos em volta você não vai conseguir. E a voz dele é inconfundível. É a sua voz na sua mente, mas você ouve. E se quando ele não fala com voz audível, diferente, aquela voz que te impacta, que te marca, então nós precisamos, porque estamos num tempo de apostasia, da falta de amor, ou até onde o amor se torna um Deus, como meu esposo estava falando comigo esses dias, porque em nome do amor estão fazendo muitas atrocidades. Então se renda ao Senhor, busque dele, busque da sua palavra direta, porque senão você vai cair em engano. Muitos vão ser enganados porque estão longe da sã doutrina, e os homens estão ídolos de si mesmos, estão sempre puxando para si, porque é muito fácil lidar com pessoas que dizem amém, é muito fácil lidar com pessoas que seja de fácil manipulação. Difícil é as pessoas serem centradas na palavra de Deus e lidarem com as diferenças, como um corpo, como realmente aquilo que o Senhor nos projetou para fazer, com a beleza das diferenças que nós temos como essência. Mas quem tem um coração direcionado pelo Espírito Santo, quem conhece a palavra de Deus e a voz do Espírito, consegue conciliar essas diferenças e viver unidade em aceitação e amor. Então, em nome de Jesus, que você se sinta motivado a buscar mais o Senhor, a ouvir mais a voz do Senhor, e não negocie isso por nada. Gaste os seus dias no que é eterno, no foco certo, para que você realmente consiga passar por esse tempo, passar por esse momento que nós estamos indo e realmente viver aquilo que o Senhor tem para você de forma íntegra, na plenitude, sem desvios, sem polegares cortados, sem identidade, sem equilíbrio, que você realmente viva saudável aquilo que o Senhor tem para ti, aonde Ele te plantar ou te direcionar diante das mudanças que Ele pode ou não fazer na tua vida, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele tem muito mais para nós, mas nós precisamos entender que a sua graça veio para nos capacitar, buscar mais dEle, para realmente passarmos tudo que a gente precisar passar aqui, amém?